Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho a câmera, eu não tenho tanta experiência em fazer vídeos, não. Meu nome é Ana Lúcia Pereira, eu sou psicóloga, me formei no Brasil, exerço a psicologia há quase 20 anos, mas há quase 2 anos aqui em Portugal. E depois que eu me mudei para Portugal, validei meus diplomas, comecei naturalmente a participar de grupos de psicólogos brasileiros em Portugal e a receber alguns e-mails e contatos de colegas psicólogos que vivem ainda no Brasil ou que já vivem em Portugal, mas não exercem a profissão, e sempre querendo saber e perguntando como foi o meu processo de me mudar do Brasil e passar a exercer a psicologia em Portugal. Então, perguntas desde questões legais, de diplomas, tudo mais, até do exercício da profissão. Então, recentemente eu tive a ideia de fazer um vídeo, de compartilhar essa minha experiência. Perguntei em um dos grupos que eu participo se o pessoal achava uma boa ideia. E como eu tive várias manifestações positivas, o pessoal falando, olha, Ana, que bacana, conta assim um pouquinho pra gente como foi o seu processo, eu resolvi fazer. Eu quero deixar claro, pessoal, que as leis mudam muito, a forma de fazer as coisas muda bastante. Então, eu vou contar aqui a minha experiência, como foi o meu processo, passo a passo, como eu, Ana Lúcia, fiz para conseguir exercer a psicologia aqui em Portugal, tá? Mas é claro que se você resolver também fazer, é sempre importante que você busque informações atualizadas, confirme, porque eu vou contar a minha experiência. Muitas coisas eu confirmei, dei uma pesquisada antes de fazer esse vídeo. E, bom, quando eu fui me organizar para fazer o vídeo, eu vi que são muitas informações, tá? Então eu resolvi dividir, a princípio, em 2 partes. Nesse vídeo, eu vou te falar sobre validação de documentos, a parte documental, burocrática, para você exercer a psicologia legalmente em Portugal. Depois, se vocês acharem bacana, eu conto um pouco mais em outro vídeo, senão esse aqui ficaria enorme, sobre como eu fiz a divulgação, as questões no consultório, essa parte mais de marketing, tá bom? Quem quiser que eu faça a parte 2 do vídeo, comenta aí, conta para mim. Muito bem, então vamos falar sobre diploma. Primeira dúvida muito comum que eu vejo. Lógico, para exercer a psicologia, a primeira coisa que você tem que fazer é regularizar o seu diploma em Portugal. Mas e aí, Ana Lúcia, o que eu peço? O reconhecimento do diploma ou a equivalência? Você vai pedir a equivalência do seu diploma. O reconhecimento, o que significa reconhecimento? Que aquela universidade portuguesa, ela reconhece que você tem um curso de nível superior em administração, em economia, no que for, tá? Agora, como a psicologia, ela precisa de alguns pré-requisitos de inscrição em ordem dos psicólogos. Para exercer a profissão, você tem que pedir a equivalência, que significa, como o próprio nome diz, que o seu diploma lá, os conhecimentos adquiridos lá, equivalem aqui em termos profissionais. Então, é a equivalência que você vai pedir. Inclusive, se você entrar, depois eu vou falar um pouquinho da Ordem dos Psicólogos Portugueses, no site da Ordem para verificar os documentos exigidos, para se inscrever na Ordem, você vai ver que eles pedem, quando o profissional é estrangeiro, o documento de equivalência, tá bem? Muito bem, então você vai pedir a equivalência do seu diploma. E como que você vai fazer isso? Primeiro, vai identificar uma universidade portuguesa, preferencialmente uma universidade pública, não é que não possa ser na privada, tá? Mas na pública o trâmite, o tempo costuma ser um pouquinho menor. Então, você vai identificar uma universidade portuguesa que tenha o curso de psicologia. No meu caso, como eu fiz o doutorado sanduíche na Universidade do Minho,
eu, Ana Lúcia, pedi o meu reconhecimento, desculpe, a minha equivalência pela Universidade do Minho. E aí, cada universidade vai pedir uma lista de documentos. Eu vou falar aqui, pessoal, apenas sobre aqueles que são comuns a todas as universidades e aqueles que você precisa de mais providências para obter, tá? Os outros vão variar, mas são coisas simples, coisas que você tem. O documento de identificação. No meu caso, na época, eu ainda não tinha o meu título de residência. Depois, inclusive, eu obtive o título de residência justamente porque eu pude exercer a psicologia em Portugal. Então, o meu documento de identificação foi o meu passaporte, só o documento de identificação com foto. O diploma apostilado, o histórico escolar apostilado e as ementas das disciplinas com a declaração apostilada. Bom, como assim? Vamos falar de cada um deles. Então, vamos lá. Então, é o seguinte. Como que você... Isso ainda estando no Brasil, né? Eu fiz tudo bonitinho legalmente, pessoal. Eu terminei o doutorado sanduíche aqui, voltei ao Brasil para concluir o doutorado e comecei a dar entrada no processo. Então, você já deve ter o seu diploma e o seu histórico. Se não tiver, deve ter, se você já exercer a psicologia no Brasil, tá? Então, o que você vai precisar fazer para você apostilar os seus documentos? Reconhecer a firma de quem assinou o seu diploma. Então, eu tenho aqui a firma reconhecida, tá? No caso do reitor que assinou o meu diploma na época. Porque se você não reconhecer firma, você não consegue apostilar o documento. Então, você vai na universidade e você vai perguntar onde é o cartório em que os administradores, os reitores da universidade têm firma aberta. Por quê? Mesmo que a pessoa que assinou os seus documentos não esteja mais na universidade, ela tem que ter firma aberta naquele cartório. Então, você reconhece a firma, tá bom? Do seu diploma, do seu histórico escolar. Então, aqui, quem assinou, você vai reconhecer a firma. Agora, tem um documento que provavelmente você não vai ter e você vai precisar pedir na universidade, que é o quê, gente? As ementas das disciplinas. Então, o que é isso? No histórico escolar, você tem o nome de todas as disciplinas que você cursou na época em que você fez o curso. Agora, as universidades também pedem, e isso facilita demais no processo, a ementa das disciplinas. O que é a ementa da disciplina? Tem lá o nome da disciplina e exatamente o que foi discutido, o que foi trabalhado naquela disciplina. Então, eu precisei pedir a ementa de todas as disciplinas dos meus 5 anos de psicologia, tá? E detalhe, tem que ser da época em que você concluiu o curso. Como eu concluí? Já tem aí quase 20 anos, então, mas todas as universidades têm. Eles têm que pegar a grade que foi do seu curso e emitir uma ementa, a ementa de todas as disciplinas. Só que é o seguinte, já pensou a fortuna que eu ia gastar se eu tivesse que apostilar todas as 80 e poucas páginas das minhas ementas? Né? Ficaria uma fortuna. Então, o que acontece? Eu pedi uma declaração, aí você pede uma declaração, e a funcionária da universidade fez aqui uma declaração de que naquele calhamaço de tantas páginas constavam as ementas descritivas de todas as disciplinas cursadas por mim do ano tal ao ano tal. Aí foi esta declaração, pessoal, que eu reconheci a firma da funcionária da minha universidade, foi nessa declaração que eu pedi o apostilamento, tá bom? Por que facilita muito? Porque muitas vezes
As disciplinas têm nomes diferentes, tem disciplinas que têm nomes diferentes, mas conteúdos iguais ou muito semelhantes. Então, quando a universidade portuguesa for fazer a análise para ver se pode dar equivalência para o seu diploma, ela não está só interessada no nome que tem no histórico escolar, porque o nome que tem no histórico escolar pode ser um pouco diferente, tá? Mas quando ela analisa o conteúdo, a pessoa que faz a análise na universidade acaba percebendo que aquilo é muito parecido. Por isso que é tão importante essa parte mais descritiva, que facilita muito o processo, evita dúvidas, evita que o seu processo vá e volte, tá bom? Então, você provavelmente já vai ter o diploma e o histórico escolar, se não tiver, vai ter que pedir. Você vai pedir na universidade esta declaração e vai pedir as ementas. Então, na declaração aqui, a funcionária declara, seguem as ementas da página 1 a não sei quanto, que a aluna de tal a tal cursou. Muito bem. Aí, o que você faz? Reconhece a firma de todo mundo que assinou esses documentos. O diploma, o histórico escolar e essa declaração. Depois que você reconhecer firma, você vai pedir o apostilamento. O que é o apostilamento? É uma espécie de autenticação de documento, mas uma autenticação internacional. Ela vale em vários países. Então, vai ser esse apostilamento que vai provar para a Universidade Portuguesa que aqueles documentos seus são autênticos, tá? Nem todos os cartórios fazem o apostilamento. Eu dei sorte porque no mesmo cartório em que eu precisei reconhecer as firmas dos reitores e funcionários da universidade, eles já faziam o apostilamento e foi feito tudo no mesmo lugar. Então, tá aqui, 3 apostilamentos, um do diploma, um do histórico escolar, um daquela declaração. Com isso aqui, eu gastei uns R$300, pessoal. Na época, era R$97 e qualquer coisa para cada folha apostilada, tá? São esses os 3 principais documentos e isso que você precisa ter bonitinho do Brasil, da sua universidade brasileira. Além do seu documento de identificação, e aí vai ter universidade que vai pedir outras coisas, declaração de residência, mas o que todas, sem exceção, vão pedir é isso aqui, isso é o que demora um pouquinho mais de tempo para fazer, e é um pouquinho mais custoso, tá? Quando você já tiver esses documentos apostilados e as outras coisas que você vai variar da Universidade de Lisboa, do Porto, da Universidade do Minho, então você vai perguntar o que aquela universidade pede, aí você vai entrar neste site aqui, que é da Imprensa Nacional Casa da Moeda, neste link que você está vendo e vai pedir o formulário 527. É um formulário eletrônico, você vai preencher na internet mesmo. Depois que você preencher, vai abrir um campo para você fazer um pagamento que é mínimo, não chega nem a €1. É alguns cêntimos lá, se eu não me engano, 75 cêntimos. Tá? Você vai fazer esse pagamento no seu cartão de crédito, esse pagamento enorme, preenchendo lá todos os seus dados. Se você tiver um endereço em Portugal que você possa colocar de algum amigo, algum parente, melhor. Se não tiver, você põe ali o seu endereço no Brasil mesmo. Quando eu fiz o processo, eu coloquei o endereço do meu namorado, mas eu fiz o processo todo estando no Brasil. Você vai preencher os seus dados, aí depois são o quê? Os dados da universidade no Brasil, tá? Então tem lá o país, o nome da universidade, o grau que você está pretendendo. O grau que você tirou lá foi o quê? Licenciatura. Aqui em Portugal fala licenciatura, né? No Brasil é bacharelado. Então lá, bacharelado, foi o seu grau, a data que você obteve o grau, o nome da universidade. Então aí você vai preencher todos os dados do seu diploma no Brasil e da universidade no Brasil.
Depois, os dados da universidade para a qual você está pedindo o reconhecimento, tá? O nome da universidade, a morada, tal. E depois os seus dados para recibo, se você quiser. Então, quando você for preencher esse formulário, você já vai precisar ter definido em qual universidade você vai pedir o reconhecimento, tá? Porque tem que ser com os dados da universidade que você, portuguesa, que vai reconhecer o seu diploma. E não esquece que lá no início, quando pede reconhecimento ou equivalência, você tem que assinalar equivalência. Você vai pedir a equivalência, tá? Aí preenche esse formulário, paga o que tem que pagar e você vai receber no seu e-mail esse formulário, que é o modelo 527 preenchido. Só dá para obter esse formulário, gente, nesse link aqui que eu passei. Se der algum problema, eles são muito gentis, você faz uma ligação, manda um e-mail. Eu lembro que eu tive um probleminha porque o meu cartão brasileiro não queria aceitar um pagamento tão baixo, era alguns cêntimos, e eu mandei um e-mail, expliquei a situação, e eles foram bem gentis, resolveram a situação para mim. Aí você recebe pelo seu e-mail, e aí o que você vai fazer? Vai até a universidade. Eu tive que juntar tudo, vir a Portugal e ir até a Universidade do Minho com a minha documentação, tá? Agora, teve uma colega que me falou recentemente que tem uma universidade portuguesa que agora está aceitando todo esse processo online. Mas, como eu disse, eu estou aqui contando como eu fiz, como foi a minha experiência. Então, se alguém aí sabe, se atualmente dá para fazer... Eu fiz esse processo todo entre 2016 e 2017. Nós já estamos em 2019. Alguma coisa pode ter mudado. Eu não tenho a pretensão de ter todas as informações, não, tá? Vou contar a minha experiência, mas quem souber de algo diferente quiser acrescentar, fica à vontade. Bom, quando eu estava com tudo bonitinho, eu vim até Portugal, fui até a Universidade do Minho e dei entrada no processo, na faculdade de psicologia. Lá eu tive que pagar uma propina. Quem ainda não está acostumado com o português de Portugal, gente, propina aqui não é nome feio não, tá? No Brasil, propina é pagamento para coisas ilícitas, aqui não, propina é uma taxa. Então, você paga uma taxa para a universidade fazer o reconhecimento. Eu tive que pagar 100 euros quando eu dei a entrada e mais 100 euros quando eu tive a resposta. Fui lá, conferiram tudo direitinho, preenchi mais algum formulário ou outro na universidade, dei a entrada no processo e disseram que eu tinha que ficar aguardando um retorno deles. Felizmente, no meu caso, deu tudo certinho. Em 2 meses e meio, eu recebi uma carta da Universidade do Minho falando que o meu pedido de equivalência havia sido deferido e que eu podia ir até a secretaria pedir a emissão de um certificado. Então, esse aqui é o resultado final, gente. Depois de dar a entrada, tudo direitinho, eu fui até a Universidade do Minho, tive que pagar mais 100 euros, que era a segunda parte da taxa, da propina, e eles me emitiram este certificado. Isso aqui equivale a quê? Ao meu diploma em Portugal, tá? Então, o que acontece? É como a gente faz no Brasil. No Brasil, você não se formou, teve que pedir o seu diploma e esperar um tempo, é a mesma coisa. Aqui você pede a equivalência, depois que aquilo é aceito, é como se você tivesse se formado de novo aqui e você vai pedir o seu certificado. Fui pedir esse certificado, demorou mais 30 dias. Então, o meu processo todo, entre dar entrada na universidade e obter o certificado, deve ter demorado uns 3 meses e meio a 4 meses, ok? No Brasil, depois do diploma que você se forma, você teve que pedir inscrição no Conselho Regional de Psicologia da sua região. Em Portugal é a mesma coisa. Aqui a gente tem o quê? A Ordem dos Psicólogos Portugueses.
Então, depois que você tiver resolvido tudo na universidade portuguesa, que tiver lá o seu certificado, você vai no site da Ordem dos Psicólogos Portugueses, nesse link que eu tô dando aí para você, tá vendo? ordemdospsicólogos.pt/registro. Eu conferi esse link, ele continua válido, tá? E você vai pedir para se inscrever, certo? Então, você vai pedir para se inscrever. No caso, tem lá Portugal. Como o seu país não é Portugal, e se for Brasil, né? Não é um país da Comunidade Europeia, você vai lá procurar o seu país, Brasil, e vão abrindo telas para você preencher tudo que tem que ser preenchido. E depois que você preencher, vem uma lista dos documentos que você vai ter que separar, organizar e mandar pelo correio para a Ordem dos Psicólogos Portugueses. Tá bem? E você também vai pagar uma taxa, se eu não me engano, de 36 euros, agora eu não lembro realmente, para emissão da sua carteirinha, se depois tudo for aceito. Mas o primeiro registro é online. Então, aqui é um pedido que você vai fazer, um pedido de registro, tá? Não significa que vai ser deferido, mas você vai preencher tudo. E aí, eu vou falar aqui quais foram os documentos que eu precisei mandar pelo correio. O documento de identificação, no meu caso, na época, ainda era o passaporte. 2 fotografias tipo passe. O que é fotografia tipo passe? Como no linguajar do português de Portugal, é a nossa foto 3x4. Você vai mandar 2 fotos 3x4. O certificado de habilitações mais o comprovativo do documento de equivalência. Então, você vai mandar o seu diploma brasileiro, tá? Quer dizer, o seu diploma não, cópia dele, mais o comprovativo de equivalência. O comprovativo de equivalência é aquele certificado que você já vai ter obtido onde? Na universidade portuguesa. Então, você vai mandar os 2. O seu currículo vitae o mais detalhado possível. Por quê? Uma coisa que eu ia esquecendo aqui de falar é o seguinte: em Portugal é um pouquinho diferente. No Brasil, quando a gente se forma, faz todos os estágios no decorrer do curso, você tem uma carteira do Conselho Regional de Psicologia, que já vai ser a sua carteira definitiva. Aqui não. Tem 2 tipos de carteira da Ordem dos Psicólogos: a carteira de membro efetivo e a carteira de membro estagiário. Por quê? Quem se forma aqui em Portugal vai se formar e depois vai precisar fazer um estágio por um tempo ali, eu acho que é 1 ano, mas se eu estiver errada, alguém formou em Portugal me corrija, tá? Mas eu sei que a pessoa vai atuar por um tempo com a carteira de estagiário e depois vai para a carteira de membro efetivo. Mas se você já tem experiência com a psicologia no Brasil, já atua na clínica há um monte de tempo, já fez várias coisas, no caso eu era lá professora universitária, você já vai pedir uma carteira de membro efetivo. Mas para isso você precisa de comprovativos. Você vai colocar no seu currículo para eles avaliarem toda a sua experiência e vai anexar documentos, declarações de clínicas em que você trabalhou, de cursos sobre a psicologia que você ministrou, tudo que você puder, que for comprovativo da sua atuação como psicólogo, tá? No caso, eu não tive problema com isso porque eu já atuava há bastante tempo. Se você for recém-formado, tiver pouca experiência, pode ser que eles te deem a carteira de membro estagiário. Aí você vai ter que trabalhar com essa carteira por um tempo aqui, para depois ter a carteira de membro efetivo. Mas se você tem experiência, valorize isso no seu currículo e anexe todos os certificados comprovativos que você tiver, se você alugava a sala, se você trabalhava com peça, declarações dos seus colegas, dê um jeito de confirmar, tá? E prova de honorabilidade emitida pelo Conselho Regional de Psicologia do Brasil. O que é isso? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, é assim.
A Ordem dos Psicólogos Portugueses vai querer saber se você não tem nenhum problema com o seu Conselho Regional de Psicologia local, e o que é muito justo, né? Então, o meu conselho é o CRP 06, que abrange a região de São Paulo, eu tive que pedir no conselho uma declaração. Então, eles fizeram uma declaração dizendo que não tinha nenhum processo ético, que eu era registrada no Conselho Regional de Psicologia desde 2001, que desde então não havia nenhum registro ético, de desvio ético em meu nome, que eu estava em dia com todas as obrigações com o Conselho, não é? Então, você vai pedir essa declaração. Isso é para a Ordem dos Psicólogos Portugueses. Então, esses os documentos, isso para quem tem o registro e está validando o diploma do Brasil, tá? Tem colegas que às vezes me perguntam de Angola, de Moçambique, de outros lugares. Eu acredito que não seja muito diferente, mas eu só posso falar da minha experiência com o Brasil. Aí você junta todos esses documentos e vai mandar. Você juntou todos os documentos, manda para a Ordem dos Psicólogos, aí começa a esperar, acompanhar, e o resultado final é tudo correndo bem, é a sua carteira. No meu caso, já é a cédula profissional de membro efetivo. Então, o que isso indica que eu posso exercer legalmente a profissão de psicólogo em Portugal. Então, eu passei a ser habilitada para exercer a psicologia, tanto no Brasil quanto em Portugal. Muito bem, então, universidade, depois Ordem dos Psicólogos, tá? Aí vai depender do que cada um quiser fazer. Se o seu objetivo é procurar um emprego em uma empresa, em uma clínica, em um hospital, trabalhar como empregado na psicologia com um vínculo empregatício, você já tem o documento que te habilita a procurar esta oportunidade. No meu caso, eu queria trabalhar de maneira independente, com clínica. Para trabalhar de maneira independente, o que precisa fazer? Aí eu fui à autoridade tributária aduaneira, certo? Sendo que eu já tinha o NIF. O NIF é o equivalente ao nosso CPF no Brasil. É o NIF, é o número de contribuinte. Aí você vai na autoridade tributária e financeira, de onde você pretender exercer aí a sua atividade, com a sua carteirinha de psicólogo, com o seu documento de identificação, e você pede para abrir atividade. Abrir atividade, pessoal, é como se fosse abrir uma MEI no Brasil, uma empresa de microempreendedor individual. Tem duas formas de fazer. Ou você vai na autoridade tributária aduaneira e resolve, ou você entra no site da autoridade aduaneira e financeira, se cadastra, chega uma senha no seu endereço, você tem que ter um endereço em Portugal, né? Chega essa senha no endereço em Portugal e dá para fazer pela internet. No meu caso, eu tentei fazer pela internet, mas tinha muitas informações, eu não conhecia. Claro, estava começando a aprender alguma coisa da legislação portuguesa, então o que eu fiz? Eu pedi a ajuda de um contabilista. Eu tive receio de errar, pedi a ajuda de um contabilista e ele resolveu para mim em 5 minutos. Para ele foi muito simples, foi tranquilo, tá? Gente, eu espero ter conseguido ajudar um pouco. Esse vídeo já está enorme. Então, nele eu falei mais sobre documentação. Quem quiser, me pede a parte 2, tá? Foi depois de ter a carteira da Ordem dos Psicólogos Portugueses e atividade aberta para poder emitir recibo verde, que eu pedi o meu visto de trabalhador independente. Então, o meu visto para Portugal saiu. Eu tive primeiro visto de estudante, não é?
enquanto eu fiz o doutorado sanduíche na Universidade do Minho, mas depois o meu visto foi de trabalhador independente, que gerou o meu título de residência como trabalhador independente. Então, o meu argumento para visto partiu todo desse processo que eu coloquei aqui para vocês. Desculpem se eu me atrapalhei um pouco, se ficou um pouco confuso. Como eu disse, sempre busque saber complementar as informações na universidade em que você pretende pedir a equivalência. Porque, como eu falei, eu tentei compartilhar aqui com vocês a minha experiência, mas não quer dizer que alguma coisa não possa ter mudado, tá? Eu terminei o meu processo em 2017, a gente está em 2019. Se alguém quiser que eu faça parte 2, contando um pouco sobre o pedido de visto de trabalhador independente, como eu, ainda no Brasil, comecei a trabalhar com a psicologia em Portugal, à distância, me pede aí que eu conto para vocês um pouquinho, tá? Olha, um beijão, sucesso para todo mundo. Tchau!